sua Bíblia comigo no Salmo 139 para a nossa meditação. Salmo 139. Este é um salmo de Davi. E Davi diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entritecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, pois, homens de sangue, pois eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Eu quero pensar com você sobre o seguinte tema: encurralados por Deus. Encurralados por Deus. Este é um salmo de Davi, que retrata de maneira belíssima alguns dos atributos incomunicáveis de Deus. Deus tem atributos que só Ele os possui, e nós nunca tivemos, não temos e jamais teremos, nem mesmo na glória. Só Deus os ostenta, porque são atributos particulares da própria divindade. Só Deus é autoexistente, só Deus é infinito, só Deus é imenso, só Deus é eterno, só Deus é imutável, só Deus é onipotente, só Deus é onipresente, só Deus é onisciente, só Deus é transcendente. Estes atributos são para nós, povo de Deus, lenitivo para a nossa alma, refúgio para o nosso coração, bálsamo para a nossa vida. Entretanto, para o ímpio, para aquele que zomba de Deus, que escarnece de Deus, vira as costas para Deus,
e se insurge contra Deus, esses atributos de Deus aterroram e apavoram a sua alma. Então aqui, nesse salmo, eu gostaria que observássemos 4 desses atributos de Deus. 3 deles muito conhecidos de nós: a onisciência de Deus, nos versos de 1 a 6, depois a onipresença de Deus, dos versos 7 a 12, depois a onipotência de Deus, dos versos 13 a 18, e me permita criar um neologismo, eu não sei se esta palavra existe, mas eu gostaria de usá-la nessa perspectiva, dos versos 19 ao verso 24, penso que está tratando aqui da onipureza de Deus, a total pureza de Deus. Então, é sobre estes atributos divinos que eu gostaria de conversar um pouco com você neste momento. Primeiro, dos versos 1 a 6, observemos a onisciência de Deus. E Davi começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele está partindo do plano geral para o plano particular. Ele está colocando o macro para depois entrar nas áreas específicas da vida. E ele já afirma que Deus o sonda, que Deus o conhece de forma plena, de forma ampla, de forma absoluta. Não há nada na vida dele que Deus não conheça. Aliás, Deus nos conhece mais do que nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. Alex Carrel, certa feita, escreveu um livro, O Homem, Este Desconhecido. Nós não sabemos quem nós somos. Nós não podemos sondar de forma plena e total a nós mesmos. Entretanto, Deus nos conhece e conhece de forma absoluta e total. Entrando no particular, no verso 2 ele diz: sabes quando me assento e quando me levanto. Ele então mostra que Deus conhece os nossos movimentos. Quando nós nos levantamos para trabalhar. Quando nós nos assentamos para descansar. É bem verdade que você pode trabalhar assentado e descansar de pé, mas o ponto é que Deus conhece toda a sua dinâmica de trabalho, seja levantando e seja ao final se assentando. Deus conhece toda essa trajetória, toda essa dinâmica da sua agenda. Mas mais, o versículo de número 2 nos diz que de longe penetra os meus pensamentos. Bom, diz os entendidos que passam pela nossa cabeça mais de 10 mil pensamentos por dia. E eu estou certo de que se as pessoas que convivem conosco soubessem de tudo quanto nós pensamos, elas se afastariam de nós horrorizadas, escandalizadas. Tem horas que nós ficamos escandalizados com nós mesmos, por pensar determinadas coisas. O que é maravilhoso é que mesmo Deus, conhecendo todos, não alguns, de longe penetras os meus pensamentos. A despeito disso, de penetrar, de diagnosticar, de vasculhar, de perceber, de sondar tudo isso, ainda assim Deus nos ama e não nos escorraça. Este Deus é maravilhoso de fato. Mas em seguida, verso 3, ele diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Note você que ele usa uma palavra esquadrinhar. Isso significa que Deus vai fundo, que Deus vai nas últimas consequências, que Ele vai naquelas camadas mais baixas, que nós tentamos guardar as 7 chaves no cadeado, pois até essas coisas mais secretas, mais íntimas, lá do recesso da nossa vida, Deus sabe tudo, o nosso andar, o nosso deitar, e Ele conhece
todos os nossos caminhos. Então Deus sabe onde você vai, Deus sabe o que você faz, Deus sabe tudo a seu respeito. Não há nada que você possa esconder desta onisciência plena de Deus a seu respeito. Você está encurralado por Deus. Mas quando chega no verso 4, ele diz algo interessante: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Diz os entendidos que quando você profere uma palavra, você já tem 8 palavras engatilhadas no seu consciente. É por isso que você não quebra o seu discurso. É por isso que você não rompe a sua lógica de raciocínio ao falar. Pois Deus conhece até aquelas palavras que ainda não estão no gatilho para serem proferidas. Antes de você proferi-las, Deus já sabe. Então há muitos discursos que nós não chegamos a proferir e que Deus conhece. Muitas palavras que nós engolimos e Deus as vê jogadas ao ar. Deus conhece o que falamos e Deus conhece o que intencionávamos falar. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Não há como ter qualquer coisa fora do conhecimento deste Deus que nos encurrala. Então note você, no versículo 5, ele retrata essa forma de Deus nos cercar. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão, e tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Então, você está de fato encurralado por Deus. Ele cerca você pela frente, Ele cerca você por trás, Ele coloca sobre você a sua mão, não tem como escapar, não tem como fugir. Mas se esse Deus é o seu Pai, se esse Deus é a razão da sua alegria, da sua paz, da sua vida, se Ele é o contentamento do seu coração, esse conhecimento não vem para apavorar você, para atormentar você, vem para trazer um grande refrigério para o seu coração. Deus conhece você, e apesar de conhecer você, Ele protege você, apesar de conhecer você, Ele ama você não por aquilo que de bom vem em você, mas Ele ama você não por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos, Ele ama você. Este é o Deus inescapável. Pois bem, depois que ele trata da onisciência de Deus, a partir do verso 7 até o verso 12, ele vai agora abordar um outro atributo incomunicável de Deus, que é a onipresença de Deus. Vejamos, olha a pergunta do verso 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Porque talvez esse é o sentimento natural do ser humano. Já que Deus nos encurrala, será que eu consigo escapar? Será que eu consigo ir para algum lugar que Ele não esteja lá? Será que eu possa fechar a porta do quarto, apagar a luz para ninguém ver e Deus fica de fora? Será que eu posso fazer alguma coisa onde Deus não seja testemunha? Será que eu posso estar em algum lugar que eu escape do olhar investigador de Deus? E então, Davi vai dizer, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Nessas duas perguntas, ele começa então, a partir do verso 8, a pensar em algumas possibilidades. Primeiro, se suba aos céus, lá estás. Então, as alturas excelsas, pensa comigo, neste céu que você vê a olho nu, ou neste céu, espaço sideral que você não vê a olho nu, ou talvez pense até no terceiro céu, onde está o trono de Deus. Qualquer lugar que você subir para as alturas, Deus estará lá. Então não tem montanha alta, não tem refúgio secreto que possa ocultar você dos olhos onipresentes de Deus. Mas veja a segunda possibilidade, do versículo 8. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Você sabe que o mar, ele tem depressões
mais profundas do que a montanha mais alta do planeta. A montanha mais alta do planeta é o Pico Everest, com 8.800 metros de altitude, pois há depressões para dentro do mar com mais de 9.000 metros. Pense você tentando se esconder lá no Nadir, lá nas profundezas, lá nas regiões mais abissais, dos mares mais profundos, pois Deus estará lá. Deus estará lá. Veja comigo, no verso de número 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. É claro que na época de Davi, talvez a navegação ainda não estava tão desenvolvida, e ele tinha consciência de que havia outros territórios a serem explorados, outros rincões distantes a serem conhecidos, e ele talvez pense na possibilidade dos mares mais remotos, mais distantes, e ele então imagina essa cena: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. E agora ele pega a ideia da onipresença de Deus, não como algo que vai apavorá-lo, mas como algo que vai abraçá-lo, que vai sustentá-lo, que vai cercá-lo, que vai sustê-lo diante de uma cena tão complexa quanto essa que ele registra no versículo 10. Agora pense comigo, vamos levar para os versículos 11 e 12. Se eu digo, agora ele está conversando com ele mesmo, está cogitando, num solilóquio, numa conversa no espelho. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Quanta tolice hoje, não? Eu e você praticamos. Da gente pensar que pode esconder-se de Deus, pode dar uma escapadinha da presença onisciente deste Deus. Não adianta fechar o quarto, não adianta apagar a luz, não adianta fazer alguma coisa que os homens não estejam vendo, que os homens talvez nunca vão ver, se Deus está vendo, se Deus é testemunha. Porque para ele escuridão e luz é a mesma coisa, luz e trevas é a mesma coisa. Ele enxerga no escuro, ele enxerga na curva, ele enxerga o que o homem não pode ver. Então Davi está aqui mostrando que você e eu estamos de fato encurralados por Deus, porque ele conhece tudo e está em todo lugar. Mas vamos ao terceiro ponto, porque agora, a partir do verso 13 ao verso 18, ele vai desenvolver um raciocínio para tratar conosco acerca de um terceiro atributo incomunicável de Deus. Já tratou da onisciência, já tratou da onipresença, e agora, dos versos 13 a 18, ele vai tratar da onipotência de Deus. Vejamos, ele começa a observar o seu corpo. E pense bem que Davi está escrevendo esse texto 1000 anos antes de Cristo. Portanto, eu estou falando que Davi está escrevendo esse texto há mais de 3.000 anos, quando as ciências biológicas não estavam ainda desenvolvidas. E hoje, nós temos muito mais compreensão, talvez científica, do que Davi tinha no seu tempo, e ele escreve isso aqui por revelação de Deus, que conhece o futuro do seu eterno agora, e que é o pai da própria ciência, porque todo saber é uma dádiva de Deus. O homem recebeu de Deus inteligência para pesquisar, para perquirir, para investigar, e esse saber vem de Deus. É por isso que alguém já disse, e eu preciso concordar necessariamente, é que entre a ciência e a Bíblia não há contradição. A Bíblia corretamente interpretada e a ciência corretamente entendida nunca vão entrar em contradição. Alguém já disse que um pouco de ciência afasta você de Deus, mas muita ciência aproxima você de Deus. E Davi está descrevendo algo aqui que a ciência hoje retrata de maneira tão bela. Se não, vejamos. Versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe.
Veja 14. Graças te dou. E agora, quando ele para pensar da maneira como Deus fez o seu corpo, da maneira como Deus o teceu lá no ventre da sua mãe, ele não tem outra atitude a não ser gratidão. Sobretudo hoje, Dia das Mães, a gente tem que parar e agradecer mesmo. Deus usou a minha mãe, Deus usou a sua mãe para nos trazer ao mundo, e esse milagre da vida se desenvolvendo desde um pontinho que era invisível ao olho humano. Você começou, estava lá naquele pontinho, exatamente toda a potencialidade da sua vida, e Deus foi desenvolvendo este milagre que é você. Você é um milagre de Deus. Graças te dou, verso 14, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Ele está extasiado, ele está encantado com o milagre da vida, da maneira como Deus o gerou no ventre da sua mãe. E ele diz: visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Então eu gostaria de dizer a você, que está aí me acompanhando, você não é obra do acaso. Mesmo que seus pais não tenham planejado você, Deus planejou. Você não é resultado de uma evolução, você não veio de uma ameba, nem de um símio, você é obra das mãos do Criador. Você é especial pelo fato de que o seu Criador é o Deus Todo-Poderoso. Foi Ele quem criou você, foi Ele quem formou você, e de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Em vez de você viver a vida esquecendo-se de Deus, que você reconheça isso e dê graças a Deus, como fez Davi. Voltemos os olhos ao verso 15, olha o que ele diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entritecido, como nas profundezas da terra. E ele avança para o verso 16: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Paremos para pensar um pouquinho aqui. Hoje os legisladores, ou as nossas cortes discutem aqui, ali, acolá, acerca da questão do aborto. Alguns dizem não, que a vida começa só depois dos 3 meses, e até os 3 meses não tem problema. Outros querem buscar outras alternativas. Entenda uma coisa: a vida começa na concepção. A vida começa na concepção. Davi está se referindo a si mesmo como uma pessoa, mesmo quando era ainda uma substância informe no ventre da sua mãe. Então esse texto já seria absolutamente suficiente para nós dizermos um não sonoro ao aborto. Precisamos reconhecer que Deus é o autor da vida, e só Deus tem autoridade para tirar a vida. Hoje nós podemos compreender um pouquinho melhor o que Davi está aqui dizendo. Dr. Marshall Nirenberg foi um biólogo e ganhou o prêmio Nobel de Biologia no século passado, quando disse que você e eu, nós somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. E ele então, lançando-se nessa investigação e nesta pesquisa, ele foi descobrindo algo fantástico. Fantástico. É que você é um ser não só programado geneticamente, mas você é um ser único. Único. Não tem ninguém no mundo igual a você. É como se Deus tivesse feito você e jogado a forma fora. Ele descobriu que você e eu temos cerca de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. E em cada uma dessas células, 1,70 m de fita DNA.
onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. É exatamente esta linguagem que Davi está mostrando aqui, de que maneira assombrosamente maravilhosa Deus foi entretecendo você no ventre da sua mãe. Você então é obra-prima da criação de Deus. Quando Davi descreve tudo isto, ele chega no verso 17 extasiado, completamente extasiado. E diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E agora começa a pensar nos pensamentos de Deus, nos pensamentos de Deus, nos pensamentos de Deus, e diz assim, no verso 17: e como é grande a soma deles. Eu quero dizer para você que Deus pensou em você antes de criar o mundo. Deus colocou o coração dele em você antes de lançar os fundamentos da terra. Você não é produto do acaso. Então pense sobre esta verdade gloriosa da onisciência de Deus, que escolheu você em Cristo antes da fundação do mundo. Antes dos tempos eternos, Ele já tinha escolhido você para a salvação em Cristo Jesus. Que glória bendita é pensar neste plano de Deus, nesses pensamentos de Deus, nos decretos de Deus que são eternos a seu respeito. Ele chega a usar uma linguagem humana no verso 18, falando dos pensamentos grandes de Deus, e diz assim no verso 18: se os contasse, excedem os grãos de areia. Você já tentou contar os grãos de areia? Pegue um dia, lá na praia, quando você tirar um dia de férias, quando voltar aí a quarentena, vai lá e pega assim, na concha da sua mão, um punhado de areia, leve para casa, leve, bota numa tábua de vidro e tente contar quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão. Pois Davi usa uma linguagem aqui metafórica, figurada, para dizer o seguinte: excedem os grãos de areia. Quantos grãos de areia tem? Quantas estrelas tem? Pois os pensamentos de Deus excedem aos grãos de areia, diz Davi. E ele diz assim: contaria, sem jamais chegar ao fim. É verdade. Você não pode esgotar com a sua mente finita aquele que é eterno e infinito. Então, dito isto, ele agora parte para a conclusão do salmo, da sua reflexão, falando acerca daqueles que, apesar de terem conhecimento de Deus, como diz Paulo em Romanos, não o glorificaram como Deus. Daqueles que tentaram sufocar a verdade, mesmo tendo conhecimento dela. E olha o que ele vai dizer no verso 19: tomar, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Ele vai mostrar para nós que o zelo que ele tem não é por ele, porque as pessoas estão falando mal dele, fazendo mal para ele. O zelo de Davi é porque as pessoas estão se insurgindo contra Deus. Ele tem zelo pela glória de Deus, pelo nome de Deus, pela santidade de Deus, pela onipotência de Deus, pela onipresença de Deus, pela onisciência de Deus. Ele tem tanto zelo por este Deus, que não suporta que as pessoas falem mal deste Deus, se lancem contra este Deus, insidiosamente falando contra a glória dele. Então, ele precisa dizer no verso 21 e 22 que ele fica muito aborrecido com aqueles que se insurgem contra Deus. E ele chega a dizer: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado,
para mim são inimigos de fato. É claro que no contexto neotestamentário, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos amar até os nossos inimigos e orar por eles. Mas isso não significa que nós devemos aceitar ou nos deleitar passivamente quando os homens ímpios zombam e escarnecem do nosso Deus. Nós precisamos amar essas pessoas, mas repudiar as suas atitudes. Então, Davi conclui este salmo nos versos 23 e 24, de uma forma muito prática. Se Deus é tudo quanto Ele é, conforme revelado aqui, e Ele é isso mesmo, então, qual é a minha postura diante desse Deus? Primeiro, olha o verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. Agora ele não quer esconder nada de Deus, ele quer que Deus sonde mais. E essa palavra sondar, no hebraico, é muito bonita. E eu que fui criado na região rural, entendo bem essa linguagem. A linguagem é o seguinte, é trazer à luz aquilo que está lá para dentro escondido. Como que num pântano você arranca uma planta com as raízes lá no lodo, e traz tudo para a luz do sol. Lá na roça, onde fui criado, a gente falava isso de virar barro para plantar arroz. Você enfiava a enxada, tirava a planta, botava a raiz dela para cima, e ali você plantava o arroz. O que ele está dizendo é o seguinte, Deus, eu quero que o Senhor traga para fora, que o Senhor traga para a luz, que o Senhor mostre com clareza tudo aquilo que está dentro de mim, Senhor. Eu não quero ter mais nada escondido dentro de mim, eu não quero ter mais nada na sombra dentro de mim, eu não quero ter mais nada na escuridão dentro de mim. Então Deus, sonda-me, Senhor, sonda-me, conhece o meu coração. Oh meu Deus, prova-me e conhece os meus pensamentos, Senhor. Eu não quero mais ter qualquer atitude de fuga, eu quero que o Senhor me cubra, eu quero que o Senhor me conheça, eu quero que o Senhor me sonde, eu quero que o Senhor me prove. E ele então conclui, fazendo um pedido para Deus no verso 24. Nessa sondagem de Deus, certamente Deus vai descobrir coisa que é contrário à santidade de Deus, que vai entristecer o coração de Deus. Então ele ora no verso 24 assim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele pede para Deus, Senhor, eu não quero andar no caminho errado, eu não quero andar no caminho de trevas, eu não quero andar no caminho mau. Então, meu Deus, ao me sondar, me ajude e me guie pelo caminho eterno. Que a oração de Davi seja a sua oração, que a oração de Davi seja a minha oração, porque você e eu estamos encurralados por Deus, protegidos por Ele, mas não podemos zombar dEle, porque Ele conhece tudo, Ele vê tudo, Ele sonda tudo, Ele sonda todos. Que Deus nos abençoe, e que nós possamos nos agasalhar nos braços deste Deus maravilhoso, é nosso Pai, a nossa alegria, a nossa paz, a razão da nossa vida. Amém.